Fala pessoal, meu nome é André Fernandes. Hoje eu estou aqui para dar continuidade no assunto da Aerodrums. No caso, eu que estou utilizando já há quase 5 meses esse segundo modelo. Então, eu vou hoje abrir aqui um PDF para vocês e vou ler junto para vocês entenderem um pouquinho a linha de raciocínio e tudo que eu venho ainda buscando em melhorar essa ferramenta que tem me agradado bastante a cada dia que utilizo. Claro que antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para sempre ficar sabendo de notícias quando eu lançar aqui em primeira mão. Então vamos direto aqui para o PDF que eu fiz para vocês entenderem. Então aqui, a Aerodrums já não é uma brincadeira, né? Apresentamos a Aerodrums 2, um instrumento musical de precisão alimentado por captura de movimento óptico de alta velocidade. Isso é uma coisa que eu vou relatar um pouco mais à frente para vocês entenderem essas diferenças, né? Muita gente me pede os comparativos de uma baqueta XYZ com a Aerodrums. Então vocês vão ter uma noção do que é e a diferença que é ter Aerodrums na sua vida. Então ele continua aqui: esqueça tudo que pensa que sabe sobre bateria tocada no ar. A tecnologia mudou totalmente o nosso jogo, o nosso game. É uma coisa que eu venho experimentando a cada dia e tem me empolgado muito. Então, indo para a segunda página, a bateria reinventada para a vida moderna, né? Hoje em dia a gente sabe muito bem a dificuldade de quem está entrando nesse mundo da bateria, de morar em apartamento, de poder estudar. Então, primeiramente eu vou falar daquelas pessoas completamente assim, que nem pretendem ser um grande baterista profissional, querem só brincar, se divertir, estudar, tanto para um filho, como uma própria pessoa da família ali, que está querendo estudar um instrumento, mas não quer fazer barulho aí no apartamento. Então, vou tentar falar rapidamente aqui. Bateristas enfrentam sempre os mesmos desafios: falta de espaço, queixa de ruído e falta de portabilidade. As baterias eletrônicas tradicionais ajudam, mas continuam a ser volumosas e barulhentas. Esse barulhentas nem é tanto, gente. Já falei, claro que a Aerodrums sempre vai puxar um pouquinho ali para o lado dela, mas com certeza você diminui assim 80% do volume de uma bateria tradicional acústica, né? Então ele continua aqui: a Aerodrums 2 resolve esses problemas na sua origem. Com certeza não dá nem para comparar o volume mesmo de uma bateria eletrônica com você tocando no ar, que não tem barulho nenhum. Então isso não vai incomodar, mesmo se você estude ali 2 da manhã, 3 da manhã, você não vai fazer barulho. Então você, do jeito que você está vendo aí o cara tocar, apenas com as baquetas e o elástico nos pés, não tem realmente barulho. Você não vai incomodar ninguém da família, muito menos os vizinhos. Então tem algumas coisas aqui que eu vou ler para vocês. Tá em algumas outras traduções, mas eu vou tentar dar uma explicada para vocês. Totalmente silencioso, pratique a qualquer hora com os fones, né? Então o único som é a sua música. Então não importa ali, você só vai estar ouvindo realmente o que está no fone. Claro, você pode usar uma caixa de som, você pode usar outras fontes ali para você poder ouvir a bateria, mas para quem não quer incomodar, vai colocar o fone e vai estar tudo certo. Pegada zero. Essa pegada zero significa montagem, né? Montagem em menos de 1 minuto e guarda-se numa mochila e pesa menos de 1,5 kg. Isso realmente é incrível. Eu tenho experimentado isso levando para os shows e é uma maravilha. Expressividade profissional, sem comprometer a dinâmica, a sensação de tocar um instrumento de alta fidelidade, né? Então ele diz que você tem realmente uma sensação ali, principalmente no que você está ouvindo, né? Muitos relatos aqui de pessoas quando utilizam a Aerodrums, de quem também está ouvindo, é que realmente a sonoridade é muito legal, é praticamente um som de uma bateria acústica. Então isso sempre deixa a pessoa ali meio confusa, né? Principalmente para quem não é baterista, para quem não é músico. Ela fica, nossa, mas parece realmente com uma bateria acústica. As pessoas ficam relatando muito isso para mim durante os shows que eu venho me apresentando. Então, voltando aqui à ideia do título dessa página, a bateria reinventada para a vida moderna, eu acho que ela realmente se encaixa nos padrões muito dos dias atuais, do que as pessoas vêm buscando, de silêncio, de não incomodar, mas também de buscar algo que tenha uma sonoridade mais próxima, cada vez mais aí, da bateria acústica. Então vamos para a terceira página aqui, que é a diferença está na física.
Captura ótica versus sensores inerciais. Aqui, galera, é onde a gente precisa compreender de fato a diferença da Aerodrums para as outras baquetas, né? Eu vou tentar dar uma resumida. Isso aqui é bem amplo, mas eu vou ler também de qualquer maneira. Mas existe uma coisa que é a captura da câmera, né? E uma coisa que é o acelerômetro ali que a gente tem internamente nas baquetas aí, que vocês, com certeza, muita gente me pergunta, aquela marca tal, chinesinha, com aquilo ali é bom, André. Então, aquele ali trabalha com acelerômetro ali dentro, isto é, quando você está movimentando a sua mão, existe um sensor ali dentro que vai identificar exatamente a posição que você está tocando. O problema é que ele nunca sabe exatamente a altura correta, não é preciso, existem muitas falhas, e eu sempre falo muito para as pessoas, se você não estiver vendo esse equipamento nos shows, estou falando nos shows agora, porque é uma coisa que a gente tem que falar também para as pessoas profissionais aqui, esqueça, não compre, é um brinquedo. E brinquedo por brinquedo é aquilo que eu falo desse nosso mundo aqui eletrônico. Você vai investir um dinheiro e não adianta reclamar. Você vai ter problema. Já a Aerodrums, que trabalha exatamente com essa captura da câmera ali, do visor, né? Tem ali o infravermelho, tem tantas coisas que eu vou falar aqui. Isso modifica completamente o game, porque quando você posiciona a câmera numa posição ali, sempre a posição, sempre ali aonde você vai tocar no ar, vai ser a mesma posição. Então, esta é a diferença quando você pega uma baqueta com esse acelerômetrozinho aí, esse sensor interno, e uma câmera que vai sempre pegar em 3D a mesma posição. Então, ele fala aqui uma precisão absoluta, né, na captura ótica do movimento na Aerodrums 2 e unidade de medição inercial IMU, que eles chamam aqui outros de AirDrums, são aquelas baquetas que a gente já conhece aí, e tem suas limitações inerentes. Então, como funciona na Aerodrums? Um sensor de alta velocidade rastreia a posição 3D exata dos refletores, né, ali que são aonde eu já falei nos meus outros vídeos, por isso que é importante vocês assistirem para não se perderem aqui, né? Então, eles chamam de refletores, eu chamo de marcadores, dá no mesmo. Então, que existe nas baquetas. Então, é essa fita refletora que vai refletir, que vai mandar essa informação da onde está a posição ali que você está tocando. Isso fica nas baquetas e nos pés. A câmera serve como um ponto de referência externo e fixo. É esse que é o grande truque e a grande jogada aqui da Aerodrums, que vai estar sempre na mesma posição. É como se você tivesse com a parte ali do acelerômetro, você montasse a sua bateria cada dia de uma forma diferente. Ninguém quer isto. Ninguém é maluco. Você posicionou, estudou a sua vida inteira naquela posição, você quer que tudo esteja na mesma posição. Ainda mais tocando no ar, sem enxergar, você imagina. Se eu hoje toco aqui e amanhã sem querer o negócio sai aqui, nossa, não tem como tocar direito. Então, não tem como comprar essas outras baquetas. Então ele fala aqui do resultado da Aerodrums sem desvio espacial. A sua tocada ficará sempre no mesmo local. Não é necessário recalibrar. Latência imperceptível. As pessoas falam, mas tem latência. Gente, a latência existe na bateria eletrônica. 0, alguma coisa, 3, 5, é pouca coisa. É imperceptível. Da mesma forma que vai ter ali na Aerodrums, você não consegue perceber essa latência. Todo mundo que experimentou aqui, vários bateras que já testaram aqui na minha casa, falaram, cara, é impressionante. Não sinto nenhum atraso, nenhum delay em relação aqui à tocada. Então ele fala que o rastreio da trajetória completa permite calcular a velocidade com uma precisão inigualável. Dinâmica superior. Então, o que é essa dinâmica? Todo mundo pergunta, pô, ele consegue dar aquelas notas fantasma bem baixinho? E isso você consegue também. Então, é o velocity ali que a gente trabalha tanto aqui na bateria eletrônica como na Aerodrums, você vai conseguir. Então, ele diz aqui que ele consegue pegar cada notinha, as mais suaves, até os rinchotes mais fortes. Então, isso você também não vai ter nas outras baquetas, é tudo a mesma coisa. Então, não dá, gente, sabe? Não dá.
esquece. Quando eu comparo aqui, as pessoas perguntam, compara essa Aerodrum não, a Holland com uma outra bateria aí chinesa. Não dá. Eu vou perder meu tempo? Não vou perder meu tempo, sabe? Você já sabe o resultado. Agora, vamos falar das baquetinhas aí chinesinhas, né? Ele fala como funciona acelerômetros e giroscópicos dentro da baqueta. Eles estimam, olha isso, vai anotando, estimam a posição através da integração de dados. Falta um ponto de referência externo. Então, como é que ele vai saber? Aqui tá daqui a pouco é aqui, daqui a pouco é aqui, não tem como. A pessoa não tem como tocar direito assim. Por isso que eu falo. Você já viu alguém usar isso em show? Não? Cai fora. Mesma coisa que bateria. Quantas pessoas vocês estão vendo aí utilizar uma bateria dessas em shows, que não é a Holland, enfim, posso falar até aqui da Yamaha, de algumas outras baterias que poderiam estar nos palcos. Mas e as outras? Ninguém é maluco, gente. Aí vocês veem o marketing maravilhoso. O marketing é feito para enganar bobo. Não caiam no marketing. E ele fala aqui do resultado, né? Então, desvio angular constante. Toda hora você vai errar o negócio, não vai acertar o que seria a caixa, vira prato, que vira tom, que vira... É uma loucura. A posição dos tambores flutua no espaço, exigindo... ele fala aqui, paragens para recalibrar. Então você tem que parar toda hora para recalibrar um negócio ali. Como é que você vai... Gente, não tem como tocar. Aí tem a tal da latência, né? Vocês falam tanto da latência, né? Sendo que na Aerodrums você não tem isso, mas, quer dizer, tem, mas é muito minúsculo e imperceptível, como ele mesmo falou ali, e como eu tenho feito shows, não sinto atraso nenhum. Latência elevada, no caso dessas baquetas aí, a transmissão por Bluetooth e os cálculos internos introduzem um atraso perceptível. Gente, é impossível a gente utilizar Bluetooth, fones de Bluetooth com módulo de bateria. Impossível. O atraso é tipo assim, para quem estuda, seria uma semínima, uma mínima, uma semibreve. É absurdo, não tem como tocar, sabe? Então, é exatamente isto. Você usar Bluetooth para tocar alguma coisa com áudio, não tem como. Pode ser que daqui a alguns muitos e muitos anos alguém crie um Bluetooth 1000 ponto alguma coisa, versão ponto, né? Mas hoje em dia não é possível. Então esqueça isso. Então ele fala aqui que causa atrasos muito perceptíveis, quase que impossíveis de tocar. Aí a expressividade, né, a dinâmica ali, como é que fica? Os sensores saturam rapidamente as acelerações elevadas e limitando a gama de dinâmica. Então, o que você teria isso aqui de notas fantasma, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, você tem isso aqui, esse espaço. Então, você tem pouco espaço de dinâmica, o que torna o negócio um brinquedo. Eu sempre brinco com as pessoas que fazem aqui as mentorias, consultorias. É como se você tivesse ali uma bicicleta onde você tem, sei lá, 10 marchas. Só que a bicicleta que você comprou, que tem marcha, você só tem uma marcha, 2 marchas. Você não tem como mexer em mais do que isso. Então fica difícil, né? Se você for subir uma rampa, vocês vão entender o que eu estou falando. Eles falam aqui nas letras minúsculas. Trabalhamos com a Intel na tecnologia IMU, que é essa tecnologia que as baquetas aí chinesinhas trabalham, né? O porém é que o que eles concluíram? Que não era adequada para a bateria. A tecnologia não evoluiu significativamente desde então. E aí eles concluem aqui embaixo o seguinte, né, que bem pequenininha a letrinha, que eles trabalharam com essa tecnologia lá atrás, bem no início, eles tentaram e fizeram o teste. E o que eles concluíram? Impossível usar isso para bateria. Impossível. A tecnologia, desde então, nem evoluiu para que eles pudessem falar, talvez isso ainda possa ser possível. Esqueça. Então vamos aqui para a quarta página agora, que é o cérebro da operação, né? Mais do que um sensor, um instrumento autônomo. Então esse cérebro, como se fosse o nosso módulo, né? É aqui que está a grande tecnologia. Não adianta eu ter só pads e, vou usar um outro pad, André, mas e aqui? E aqui? Eu vou comprar um pad melhor. Eu tenho um módulo chinesinho e vou comprar um pad da Holland.
Não vai adiantar de nada. Porque o que importa, basicamente, está aqui, né? No caso do Aerodrums, a gente não tem pads. Então, vocês têm que entender que a tecnologia está exatamente aí, né? Dentro do cérebro, né? Que eles chamam aí, no meu caso, eu chamo de módulos, eles estão chamando de cérebro. Então, vamos lá, processador. Então, isto, na verdade, gente, mais do que um cérebro, ele já é um computador, ele já é ali os seus kits internos, ele já é a câmera, ele já é o sensor ali que vai pegar ali as suas baquetas no ar, os marcadores. Então, ele é tudo. Sem isto, realmente fica difícil. Por isso que tem que tomar muito cuidado com a câmera, porque a câmera é o tudo que existe ali de mais importante para você. Então vamos lá, processador ele tem um CPU multicore NXP, um IMX8, permitindo processamento de áudio e rastreio de movimento com latência ultra baixa no próprio dispositivo. Vamos vendo aí. O sensor de captura de movimento, que eles chamam de mocap de alta velocidade personalizado, operando a 132 fps, intervalos, né, ali de movimentos, né, a velocidade que ele consegue pegar de rastreio disso, e 7,5 milissegundos. Né? Então você vê, a gente trabalha com, tem módulos aí, eu não vou falar empresa não, que a gente tem 50 milissegundos de atraso, 40 milissegundos, 30 milissegundos, e são módulos que eu conheço muita gente que utiliza aí. E aí? 7,5 milissegundos. Quando eu falo que um módulo ele tem um atraso de 0,3, desculpa, às vezes de 1,7, 2,0, você ainda tem que somar com o seu computador. Então, dependendo do computador, do laptop, você tem que calcular muitas coisas além do que já tem o atraso. É como se fosse o seguinte, eu toco aqui, ele manda informação para cá, daqui, isso se eu for usar um VST, tá, gente? Daqui eu vou mandar a informação para o meu laptop, do laptop volta a informação para cá, daqui vem para o meu fone. Olha quantas coisas acontecem nesse meio para que a gente tenha um mínimo de atraso. Mas existe um atraso. Mas como é ali 5, 10, até 15, 20 talvez, você já não tenha tanta percepção disso. Mas começa a aumentar isso para vocês verem. Fica quase que uma sensação assim de nossa, eu tô sentindo um negócio estranho aqui. É uma coisa que só quem toca que sabe, né? Esse atraso, é um incômodo absurdo. Parece que você está tocando completamente errado o tempo inteiro. Então, 7,5 passa de boa, imperceptível aqui, esse intervalo aqui de busca, né, ali da câmera. Então, a iluminação, eles chamam aqui de um anel de LEDs infravermelhos que permite tocar em ambiente com muita luz. Vou entrar isso mais à frente, incluindo palcos e luz, no caso aqui de dia, não importa, porque a gente tinha muito problema na Aerodrums 1 com relação a isso. Né? A gente era o tempo inteiro muitos problemas. Então eu tento evitar os problemas, gente. Para levar realmente para palco, realmente não tem como você levar a 1. Eu já vi muita gente utilizar. Ok, dá para usar? Dá para usar. Mas vai depender de muitos outros fatores. Então, quando você depende de muitos fatores, você não pode, de fato, incentivar as pessoas. Porque eu estou aqui no canal para falar os prós e os contras. Então, André, será que não vale comprar um? Talvez vale. Você vai usar em casa, só em casa, para brincar, ou de repente vai levar para um churrasco. Talvez, dependendo ali da situação, muita luz, como é que vai funcionar isso? A gente tem os raios UV, isso atrapalha muito a questão da câmera na 1, não é muito falado isso, né? Então, a gente tem que tomar cuidado para entender novamente as ferramentas e aonde que elas podem ser utilizadas. Né? Eu falo isso da bateria eletrônica, porque eu não vou falar de uma Aerodrums. A outra coisa é muito importante, autonomia. Não requer um computador. Ligue os seus fones ou amplificadores diretamente à câmera. Ali embaixo eu vou mostrar depois para vocês entenderem melhor. Então você já pode ligar o fone diretamente e sair tocando. Olha, tem coisa melhor na vida, porque hoje em dia
eu não pretendo nunca mais na minha vida utilizar um módulo com VST em show, porque existem vários poréns e vários problemas que podem acontecer com isso, né? Então eu tento evitar. Já fiz, eu tive que fazer para testar, para botar realmente aquela coisa ali no jogo, ali no ao vivo, para poder trazer aqui no canal para vocês. Mas hoje em dia eu não me arriscaria mais tanto, sabe? Sei que tem muita gente que faz isso, mas eu já tento evitar, até porque aqui o meu módulo ele já é praticamente um VST. Ele já tem aqui as expansões, ele já tem tudo que eu preciso. Então, para utilizar tanto em shows ou como aqui em casa, não preciso mais ficar muito abrindo o meu computador para isso. Então, eles falam também sobre a eficiência energética, gasta muito pouca. Inclusive, você pode usar um power bank. Já falei isso também nos meus outros vídeos. O que, que eu acho, o que, que ainda pode esperar de melhoria para isso. Então, vale a pena vocês assistirem os outros vídeos. Mas, ó, pode dependendo aí de quantos miliamperes você tem aí no seu power bank, você pode 10.000 miliamperes até 8 horas sem precisar se preocupar. Então, no meu caso aqui, eu tenho acho que um de 26 mil miliamperes. Olha que loucura, daria para fazer uma rave aí de 24 horas praticamente. Aí o Mitch, que é um cara que eu estou conhecendo, que também utiliza muito aerodrama lá fora, ele deixou aqui um comentário dele. Fiquei espantado por não conseguir perceber qualquer latência entre o momento em que se bate num tambor, numa peça da bateria, e o som com a precisão de rastreio. Essa precisão, né, 3D que ele chama aqui, há uma computação séria acontecendo dentro dessa pequena caixinha aí. Então é um relato de um cara que também é batera e que vem utilizando aerodrums já há algum tempo. Então vamos agora para a quinta página. Sentir o toque sem o impacto físico. Isso é uma coisa que eu não falei no outro vídeo e que durante todos esse tempo, né, que a gente foi recebendo ali durante o nosso financiamento para esse projeto da Aerodramas 2, a gente foi entendendo como é que realmente se utilizava as baquetas ali para a gente ter o tal do rebote, né? Muita gente fala que, inclusive vou abrir aqui para vocês, o rebote, falei isso no meu outro vídeo, em que não é para você tocar preso assim, porque se você tocar preso você não tem realmente sensação nenhuma de estar tocando uma bateria, você precisa estar sentindo isto aqui na palma da sua mão, essa volta da baqueta aqui. Então, o que, que ele chama aqui? Eles chamam isso de rebote reverso. Vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Reverso, inverso, é um rebote ao contrário, né? Então, sentir o toque sem o impacto físico. Sim, não há rebote. Ponto. Ponto. A gente poderia parar aqui, porque vai vir os haters, vai vir todo mundo falar, porque não tem, não tem, não tem. Mas, vamos lá. A sensação de tocar numa superfície não está ausente. Ao não agarrar a baqueta com força, permite que a ponta colida com a palma da sua mão. Isto faz com que você sinta o impacto de cada toque. Essa técnica de rebote inverso é natural e melhora o controle dos dedos e melhora a sensação, né? Ele não terminou isso aqui, mas a sensação de tocar a batera, né? Todo mundo fala, pô, mas não tem, deve ter nenhum tesão de tocar isso. Tem, pior é que tem. E além de você sentir, você ainda ouvir aquele som incrível que vem ali da Aerodramas. Realmente é algo que só quem experimenta pode dizer. Por isso que quando a pessoa fala mal de uma bateria eletrônica, pode ter certeza que a maioria nunca soube regular, nunca mexeu no módulo, ou nunca tocou numa bateria eletrônica, só ouviu pessoas que não têm nem capacidade para, enfim, configurar um negócio desse. E aí ela se pauta ali, ela pega tudo da cabeça dela, porque ela viu uma pessoa, ou porque ela mesma foi tocar e não ajustou para ela, e ela fala que aquilo ali é uma droga. Então, se você nunca tocou no Aerodrums, eu posso dizer para você que não adianta você vir aqui no vídeo e ficar falando uma porção de bobeira, porque só quem tocou é que tem o direito realmente de falar. Então, ele fala aqui sobre os pontos de expressividade. Vamos falar pelo hi-hat detalhado. Temos 16 camadas de abertura de hi-hat, galera.
É difícil às vezes falar isso para vocês, porque é isso, né? A maioria das pessoas não tem noção do que é uma camada, 2, 3, 4, 5. Né? Então, imagina 16 camadas, a realidade é muito incrível. Controladas com precisão pelo movimento do pé. Então, eu vou abrindo um pouquinho meu pé, vou levantando ali, vou levantando. Você imagina você ter ali cada uma dessas camadas de abertura do hi-hat, né? Muito próximo do mundo real mesmo. Controle de pedal real. Então, ele fala aqui sobre a questão de você utilizar um pedal físico mesmo, como um baterista utiliza, né? Então você pode utilizar ali junto com um acessório que seria um pad de estudo, que eu já falei, já mostrei diversas vezes, tem aí nos meus shorts, nos meus vídeos, aparece direto, e ele permite ali, né, permite você incluir um sensor, né? Na verdade ele vem ali com um adaptador, já falei isso também, para você adicionar no batedor invertido. Rastreei um batedor físico com um pad de treino, combinando a sensação real com o silêncio. Bem, o silêncio já não vou falar muito, porque quando você já adiciona, aí é a mesma coisa de você ter algo que vai fazer um pouco de barulho. Não tem jeito. Diferente de você usar só os elásticos ali no pé e tocar 3 da manhã na sua casa. Se você for usar um pad desse, você vai fazer um barulho. Ponto. Não adianta. Mas não é nem de perto o som de um bumbo mesmo, de uma bateria acústica, né? Mais uma coisa que eu gosto de dizer aqui, muita gente me pergunta, para que utilizar então esse pad, né? É porque realmente a técnica do bumbo ali, para quem estuda bateria sabe o que eu vou dizer, não tem como comparar só com o seu pé. Então, além de você ter uma tocar mesmo no seu pedal físico, ter aquela sensação, né? Porque eu acho que é isto. A gente precisa ter também, de fato, ali uma sensação. Da mesma forma que eu tenho aqui quando eu estou tocando, batendo esse rebote inverso aqui, reverso, chame do que quiser. Você precisa ter algo também nos pés, e os pés, para mim, é o que faz maior diferença. Então, você ter ali um, uma ferramenta dessa aí para poder você utilizar e ter uma sensação mais próxima da bateria. Para mim, no caso, que vou utilizar isso nos shows, estou falando uma coisa mais profissional. Novamente, se eu for usar isso de brincadeira, só os elásticos vão me resolver. Mas para melhorar ali a minha técnica, eu preciso realmente ter um pad desse para deixar a coisa mais a vera, né? E ele fala aqui, dinâmica precisa. O sistema analisa a trajetória completa da baqueta para determinar a velocidade, ao contrário dos pads que medem apenas a vibração do impacto. Bem, realmente, eu estou aqui, se eu não bater, não vai ter som. Mas se eu bater, ele vai medir o impacto, a força que eu coloquei aqui e manda essa informação para o módulo. Já na Aerodrums, não. Se eu tocar aqui, ó, desde aqui ela já está medindo a velocidade e também a força que eu estou colocando. Não me pergunte como. É alienígena. Talvez só quem tocar vai entender o que eu estou falando, porque eu fiquei assustado na primeira vez que eu utilizei. Mas eu acho que no final das contas, tanto você utilizar os pads como utilizar as baquetas tocando no ar, você vai ter, no final das contas, teoricamente, a mesma sonoridade ali de impacto, seja levinho ou seja forte, né? Então, aí vai entrar aquela questão ali que eu já falei em outros vídeos, de a gente poder ter algum problema do pulso. Será que, dependendo de como eu toque na bateria, eu lá atrás, as tendinites que eu tive por tocar errado, pelo impacto que eu fazia, da forma que eu segurava. Então, isso pode acontecer tanto na bateria normal, acústica, eletrônica, mas também tocando no ar. Por isso que você não pode segurar a baqueta dessa forma, para evitar estragos do seu corpo mesmo mais lá para frente. Então, continuando aqui na 6ª página, relatos de algumas pessoas e tal. Eu não vou me adentrar muito, mas eu vou só ler rapidamente. Assim que começamos a tocar, ficamos realmente impressionados com o som do kit e adoramos a forma como respondia a diferentes velocidades aqui no Drums Review. A Digital Drummer também, que é muito conhecida, a Aerodrums 2 é mais do que a Aerodrums 1, quer dizer, é melhor do que a Aerodrums 1, com esteroides, né, com uma energia, uma tecnologia melhor, né? É uma solução genuína para tocar bateria. Então, assim, não existe uma cópia aqui de nada.
é a número 1 realmente em termos de Air Drums no mundo. Aqui a Drums fala, a latência é um problema com o sistema. Fiquei espantado que até mesmo técnicas que usam rebote, como double strokes ou paradidos, são possíveis com a técnica de mão correta. Sim, já fiz vídeos aqui demonstrando double stroke, paradidos, e quero fazer mais conteúdo nesse sentido também. E aqui um produtor falando, fiquei verdadeiramente surpreendido com a resposta da Aerodrums 2. A facilidade com que as minhas partes se traduziram e como tonalmente a sonoridade, né? A seleção de kits se sentiu mais próxima do que eu estou habituado. Isso é uma coisa que eu já falei, que todo mundo fica espantado com a sonoridade. Por essa questão das camadas, né? Que a Aerodrums se preocupa bastante também. E que é o futuro realmente, tanto dos módulos hoje em dia, mas também o que a Aerodrums está querendo e está buscando cada dia mais. Então, na 7ª página aqui,